Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, na aula de hoje, nós iremos falar sobre figuras de linguagem. Para isso, nós já vamos à leitura do primeiro texto. Vamos lá? Doçura versus doçura. Rogaciano, rapaz ingênuo e um tanto tímido, queixava-se com a mãe de que as garotas fugiam dele inexplicavelmente. A mãe, preocupada, revelou-lhe alguns truques da conquista amorosa. Filho, elas querem ouvir de você palavras doces. Murmure ao ouvido das garotas doces palavras, e elas vão se aproximar de você com certeza. Rogaciano, com a receita ainda zunindo nos ouvidos, o coração pulando, partiu para a conquista das garotas. Não demorou muito e veio desabafar com a mãe. Droga! Elas continuam fugindo de mim. Você tratou-as com as palavras doces, meu filho? Que palavras você disse para elas? As melhores que achei: marmelada, goiabada, pudim, doce de coco, chocolate e até mel e açúcar eu falei. Bom, crianças, nós estamos aqui diante de dois sentidos para a expressão doces palavras ou palavras doces, né? Estamos percebendo aí que a mãe, ela comentou para que o filho, na hora da cantada, né, ele fizesse aí, proferisse palavras doces, mas ela queria dizer que ele proferisse aí palavras românticas, né, que aguçasse aí os maiores dos sentimentos, o amor, a alegria. Só que o filho, ele entendeu de uma outra maneira. Ele entendeu de acordo com o sentido real da palavra, né? Doce, aquele doce que a gente conhece para comer, né? E aí ele falou para as meninas aí marmelada, goiabada, né? Porque foi isso que ele entendera. Nós estamos trabalhando, acima de tudo, nesta aula, dois tipos de linguagem, que é a linguagem conotativa e denotativa. Vamos relembrar estes conceitos? Observe. Nós temos aí denotativa e conotativa. E nós temos dois conceitos para que você possa completar esta lacuna, para que a gente possa relembrar estes conceitos. Primeiro diz assim: a linguagem, espaço, apresenta um sentido diferente do comum. Trata-se do uso figurado de determinada palavra. E aí, é a conotativa ou é a denotativa quando se apresenta um sentido diferente do comum? É conotativa. Agora a outra. A linguagem, espaço, é usada em seu sentido próprio, correspondendo ao significado básico da palavra. É o sentido do dicionário. Olha só, é aquele sentido que está lá no dicionário. Que tipo de linguagem é essa? Só restou, vamos ver, denotativa. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Olha só no slide. Conotativa começa com C, de criativa. Então, a linguagem conotativa é aquela que é criativa, que tem outros sentidos. E a denotativa começa com D, de dicionário. É o sentido que está lá no dicionário. Agora, nós vamos trabalhar um texto para que você possa compreender isso melhor. Observe o texto. Veja que nós temos aí uma personagem, né, que desabafa. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Veja que esta personagem, ela não quer ser chamada de fofoqueira. Ela diz, olha, fofoqueira não. Eu sou, né, responsável pelas biografias não autorizadas. Biografia é o quê? É vida, né, o relato da vida, que é a mesma coisa que fofoqueira. Mas fora utilizada nesse texto aí uma linguagem para suavizar o termo fofoqueira, que é a mesma coisa de aquele que é responsável pelas biografias não autorizadas. Diante desse contexto, nós temos o que chamamos de figuras de linguagem. Olha o conceito. Figuras de linguagem são recursos especiais para tornar a linguagem ainda mais expressiva. Observe que quando trabalhamos as figuras de linguagem, nós estamos trabalhando aí os sentidos, os mais diferentes sentidos para uma palavra ou expressão. Para isso, nós vamos observar o uso de algumas figuras de linguagem dentro de alguns textos. Observe os textos. Primeiro é um poema, Convite. Diz assim: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão.
Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo, que tem aí o poema Para Brincar. Observe, segundo esse texto, algumas expressões. Olha só, você tem aí que o autor, né, o poeta, ele diz que poesia é brincar com palavras. Como se brinca? Olha a comparação que ele faz nesse texto. Como se brinca? Ele faz outras comparações, olha só. Ele diz que também é como a água do rio. Ele diz também que é como cada dia. Veja que o poeta, ele trabalha aqui a comparação do sentido de poesia. E ele faz essa comparação para definir poesia. Aqui nós temos uma figura de linguagem que é chamada de, observe, comparação. A comparação é uma figura de linguagem usada para descrever elementos por meio de características de outros elementos, estabelecendo uma ligação entre suas qualidades. Para isso, ela utiliza algumas expressões que explicitam a comparação feita. Veja que nós temos uma comparação mesmo. Ele diz como, tal como, tanto quanto. Em outros textos, a gente percebe o uso dessas expressões para trabalhar aí a comparação. Vejamos outro texto e também outra figura de linguagem. Olha só. A arteira e a arte. Mamãe, me empresta tua bolsa, teu colar e teus sapatos. Depois me passa batom, que eu vou tirar um retrato. Deixa eu me olhar no espelho, deixa só por um instante. Quero batom mais vermelho, quero um colar mais brilhante. A sala é uma passarela. Requebro e faço proeza. Sou artista de novela, a rainha da beleza. Será que o sonho termina quando desço dos sapatos? Será que baixa a cortina quando chega o fim do ato? Dilan Camargo. Bom, crianças, aqui nós temos uma outra figura de linguagem. E observe no texto como ela funciona. Veja que nós temos aí, a sala é uma passarela. Veja que quando nós temos essa afirmação, a sala é uma passarela. Veja que nós temos aí uma comparação também, mas nós não temos o elemento que caracteriza esta comparação, que nós falamos que é o como, tal como, tanto quanto, né? E outros. Veja que ao afirmar, ele também faz uma comparação, mas não está de forma explícita. Veja outro verso. Sou artista de novela. É como se ela dissesse, olha, eu sou como uma artista de novela. Aqui, quando ela faz essa comparação também, não se utiliza o termo comparativo. Aqui nós temos uma outra figura de linguagem, que é chamada de, vejamos, é uma metáfora, que é uma figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita, ou seja, por meio não daquele termo que caracteriza a comparação, mas é uma comparação. Vejamos outro texto e outra figura. Observe. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, deve haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem Yoko? Vejam que aqui o tempo todo o autor ele trabalha a oposição, o bem com o mal, positivo, negativo, né? O um e o menos um. Aqui também nós temos uma figura de linguagem que é chamada de antítese, que é um recurso estilístico que contrapõe termos com sentidos opostos para destacar uma ideia no discurso. Veja como funciona. Nós temos um lado que vai para a direita, outro para a esquerda. Um positivo, um negativo, o mal e o bem. Isso é a antítese. Vejamos outro. Olha esse texto. Observe a imagem e nós vamos ver agora o que ele diz. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Olha só, nós temos aí uma ideia. Ou seja, alguém será que é inteligente quando pega um computador e apaga tudo? Será que não tem uma ironia aí nessas palavras, não? Eu acho que sim.
Eu acho que quem fez isso, ele não queria chamar de inteligente, não. Olha só o tipo de figura de linguagem que nós temos aqui. A ironia, que é a representação do contrário daquilo que se afirma. É tudo o contrário, ou seja, não é inteligente não, viu? Crianças, trabalhamos aqui as figuras de linguagem. Agora nós vamos responder a 2 perguntas para ver se nós realmente aprendemos. Vamos lá? Vamos lá. Observe a tirinha e observe também o que estamos conversando. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. E crianças, será que essa linguagem não tem um outro sentido, não? Quando alguém diz, olha, você chegou cedão, viu? Mas para a reunião de amanhã, não é para de hoje, não. Nós temos aí uma figura de linguagem. Vamos ver a pergunta? Que figura de linguagem percebemos neste texto? A comparação, a metáfora, a antítese ou a ironia? Olha, pelas palavras e pelo contexto, eu acho que eu já sei. Chegou cedão, viu? Mas para a reunião só de amanhã, para hoje não. Será que alguém não queria dizer aí o contrário? Vamos ver que figura de linguagem é essa? Ironia, isso mesmo! Se você quiser rever esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!